Bom dia! Com alegria. Obrigado por ter clicado no vídeo. Vamos tomar café. E dando continuidade à minha história, já em Manaus, eu vou morar na Cidade Nova. E lá na Cidade Nova, nasce a nossa segunda filha, né? Nasce a Adriele, por volta de 1992. 2 anos seguidos já veio a Gabriele, né? Nessa época, eu me congregava na Assembleia de Deus, do Núcleo 16, e a minha esposa se congregava na Tabernáculo Batista. E aí eu levava as meninas, levava uma no bebê carona, a minha novinha, levava no bebê carona, e a outra eu levava no carrinho, e a outra ia andando. Eu segurava na mão, a outra no bebê carona e a outra me empurrando. E aí os irmãos me encontravam no caminho para a igreja e falavam: irmão, rapaz, você não brinca em serviço não, né? Você tá levando uma no carrinho, outra andando, a outra no bebê carona, deve ter alguma no pensamento, né? Não, no pensamento não tem mais não. Não tem mais no pensamento não. E era interessante que na época a Adriele, ela tinha uma mania de só querer ficar comigo. E eu chegava na época a pregar, né? Chegava a fazer pregação com ela no braço. Pregação do tipo daquelas que eu geralmente levo 30 minutos para pregar uma mensagem. E eu pregava 30 minutos com ela no braço, porque ela não queria ficar com ninguém, então eu não preferia ficar pregando enquanto ela ficava chorando. Então, colocava no braço e pregava. E eu nem sabia que estava pregando, eu estava dando 2 mensagens. Uma era verbal, verbalmente, e a outra era com a vida. Inclusive teve até um irmão que uma vez foi lá em casa e disse que ele tinha esquecido o discurso daquela mensagem. Mas a imagem comigo, com ela no braço, ele não tinha esquecido. E ele gostava de dar desculpa, não vou para a igreja por causa das crianças e tal. E ele disse que naquele dia ele recebeu uma poderosa mensagem de que quando se quer servir a Deus, não tem empecilho. Mesmo que os empecilhos apareçam, mas se passa por cima, ou passa por baixo, ou do lado. Mas sempre arranja um lugar para passar por cima, ou para ultrapassar os obstáculos. E eu pregava com ela no braço, nessa época, até que eu emigrei para a Igreja Tabernáculo Batista, fui fazer um seminário, né? Lá com o pastor Paulo. Foi uma grande prova, porque quando eu cheguei lá na Tabernáculo, o pastor Paulo desconsiderou todo o ensinamento que eu havia aprendido, porque eu era pentecostal, né? Era, como diziam eles lá, eu era sapatinho de fogo, né? Então, chegou lá, ele desconsiderou, disse que eu precisava começar tudo de novo, inclusive me batizar. E eu me batizei de novo, porque há um só batismo, mas esse um só batismo, eu sempre imaginei que ele fosse como uma refeição. Que você come só um tipo de alimento. O alimento é só um, mas você pode repetir. E eu repeti, porque quantas vezes se fizesse necessário eu fazer uma confissão pública daquilo que eu acreditava, eu faria. Na verdade eu faço até hoje. Se eu chegar em algum lugar ermo, em algum lugar deserto,
e alguém fala, olha, para você entrar aqui no nosso grupo, e o grupo aqui crê na morte de Jesus Cristo como o único meio de salvação eterna, então o senhor precisa se batizar de novo. Mas eu me batizo na hora, porque só há um batismo, só há uma comida, só há um tipo de alimento, mas você pode repetir quantas vezes você quiser. Então, eu me submeti ao batismo e fiz mais uma confissão pública da minha fé lá na Tabernáculo. E lá na Tabernáculo, eu tinha chegado há pouco tempo lá na Tabernáculo, quando eu sofri um acidente lá no Corpo de Bombeiro. O prédio desabou em cima dos bombeiros. Era mais ou menos estava de serviço, né? Claro. Eu digo estava de serviço porque nesse dia, porque o incêndio era de grande proporção, até os de folga foram solicitados para ir ajudar a combater o incêndio. Mas eu não estava de folga, eu estava mesmo de serviço. Então mais ou menos por volta de uma meia-noite, estava dormindo, nós estávamos dormindo no alojamento quando eu tenho um sonho. Um sonho assim, mais para pesadelo. Estava ali e eu sonhei, eu via a guarnição, toda a nossa guarnição em pânico, onde eu olhava para o cabo Adizio, que era o cabo da guarnição, e eu percebia que ele não tinha um pingo de sangue nos lábios. Ele estava branco, ele estava realmente transmitindo uma sensação de pânico. E aí quando eles acordam, eu acordo já com aquela imagem do pesadelo, do sonho. E aí a gente entra no carro, né, na BT, e quando eu entro na BT, eu percebo que ele ia numa velocidade até grande, né? E aí eu falei, cara, vá mais devagar, porque eu acabei de ter um sonho e eu vi o senhor assim muito... A seu semblante estava de um terror, o senhor estava vivendo um terror. E a guarnição toda estava vivendo um terror. E aí ele, rapaz, irmão, esse negócio de sonho... Mas olha, pode até ser que não seja verdade, mas vai mais devagar, porque nós, sei lá, pode ser Deus dando um aviso para nós, Deus dando um alerta, então vai devagar, por favor. E aí ele aceitou a ideia, diminuiu a velocidade da ABT e fomos até lá. Chegando lá, o incêndio começou mais ou menos 1h da manhã, né? E era uma loja de pneus. Inclusive o nome da loja lá era Edson dos Pneus. Ela ficava ali na Tarumã com a Joaquim Nabuco com a Tarumã. Então a loja ficava ali e o incêndio começou nesse horário, mais ou menos 1h da manhã. E muito fogo. Chegamos a pensar que nós não tínhamos mais nada o que fazer a não ser isolar.
fazer o isolamento da área para não deixar o fogo se propagar, mas deixar o prédio pegar fogo, terminar a queima, né? Então chegou a pensar nisso, mas lá em um determinado momento o comandante achou que nós deveríamos tentar o combate. Não só fazer o isolamento, mas tentar combater. E aí a gente começa os trabalhos do combate. Era muito fogo, muito fogo. E dentro, na parte de baixo que ele, se eu não estou enganado, ele era de três andares, né? E tinha um subsolo, aí tinha aquele andar e depois tinha mais um outro, então era mais ou menos uns 3. E nessa situação, nós fomos combater num corredor, entre o prédio e o quintal, o vizinho tinha um outro muro, então ficava um corredor estreito, talvez de 1 metro, no máximo 1,5 metros. E aí, naquela temperatura enorme, explode um compressor de ar. E era um compressor grande, daqueles que enche pneu de patrol, pneu de caminhão, aqueles grandes pneus. E quando ele aqueceu, ele implodiu o prédio. Então deu aquele estrondo, aquele estouro e o prédio veio abaixo. E ficaram 9 bombeiros, se eu não estou enganado, foram 9 bombeiros soterrados e um civil que estava por lá aventurando e terminou ficando também embaixo do prédio. Nessas alturas do campeonato, eu fico soterrado, o prédio desaba e com ele toda a rede de energia. Toda a rede de energia vem e desce também junto com o prédio. Aí uma negridão, uma escuridão infernal, ela cobre tudo. A gente fica embaixo, sobre uma temperatura infernal, e uma negridão onde não se vê um dedo além do nariz. Tudo escuro. E ali naquela, quando eu, por exemplo, falo da minha experiência, quando eu estava de peito para baixo, fiquei com o peito para baixo e os escombros em cima, e tinha uma pedra que ficou em cima da minha costa, que só deixava, ficava só gemendo, dava aquele gemido de terror. E aí, quando aquela negridão cobriu a gente, a primeira sensação que eu tive, foi essa, quero compartilhar com você. Bem que eu podia ter feito mais. Que é bem interessante, é bem comum, daqueles que já têm uma experiência com Deus, quando eles chegam na frente da morte. Quando eles chegam na frente da morte, que o médico fala, você vai morrer. O sentimento é esse. Bem que eu podia ter feito mais. Estava deixando, se eu tivesse morrido naquele dia, eu estava deixando aqui 3 filhos, uma esposa e um carro velho também. Então eu estava deixando aí algumas coisas, mas não foi nisso que eu pensei. Eu só pensei que eu poderia ter feito mais e agora eu estava partindo. Eu tinha certeza que eu ia morrer. A certeza era tanta que eu não pedia a Deus para sair lá de baixo. Eu achava que era conversa para boi dormir. Numa situação daquela, é conversa
é conversa de trancoso, é conversa que não dá para se acreditar. Pedi para sair dali, então não tinha, então eu não pedi a Deus para sair de lá. Muito pelo contrário, eu falei para Deus, eis-me aqui, se chegou a minha hora, então tudo bem, a gente vai. Eis-me aqui, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E fiquei esperando a morte. Comecei a adormecer das pernas em direção à cabeça, e eu imaginava que quando chegasse na cabeça, então eu morreria. Mas depois que o rapaz tirou a pedra que estava comprimindo o meu pulmão, quando ele desce por entre os escombros e ele consegue tirar, eu consigo falar. E eu começo a dizer, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tu és grande em todo o tempo. E comecei a exaltar Deus, comecei a enaltecer, comecei a falar. E aí aquela arrumação ali chamou a atenção de um cabo que estava passando com a equipe de reportagem que focou, né, ali, e ele ouviu o som e foi lá, me achou e aí começou a concentrar, dizendo para a equipe de reportagem, tem um soterrado aqui e está com vida, que eu estou escutando ele falar, ele está aqui embaixo, e concentrou a equipe, e a equipe foca ali, e a partir dali eles só saíram dali depois que me tiraram. Então foi concentrado ali muita gente e eles desabaram às 4 horas da madrugada. Lembre-se que eu falei que o incêndio começou 1 da madrugada. Então ele de 1 às 4 ele estava em chama. E quando é 4 horas ele desaba em cima de nós. Então a temperatura foi muito grande, né? A temperatura era muito grande. E nesse momento, os outros colegas, os amigos, quer dizer, eles eram amigos mesmo, só que eles estavam assim em pânico, assim fazendo jus ao sonho anterior, então eles estavam em pânico, né? Quando eles estavam naquela situação, então eles jogaram água, eles ligaram a mangueira lá e jogaram água em cima das pedras quentes, e a água foi aquecendo. A água foi aquecendo enquanto chegava em nós, enquanto chegava em mim, lá embaixo. Quando ela chega lá em mim, ela chega bem quentinha, ela chega fervendo. E aí começa as queimaduras. Aquela dor incrível, infernal. No início eu dei um berro de desespero, aquele grito de desespero, e fiquei ali esperando a morte, não tinha outra coisa a fazer. Eu só podia mexer com os olhos, só dava para mexer com os olhos, e mais nada, E a respiração, ela ficou curta, eu tentei controlar a respiração de forma curta, só para sobreviver, só para manter vivo, né? Aquela respiração, ela estava mais para aquela respiração da narina do que aquela do estômago, que estava comprimido. E ali em cima de mim tinha todo tipo de cascalho, ferro, todos os escombros ali. E eles começaram o trabalho de salvamento. E agora, a gente que tanto tinha trabalhado com salvar os outros, agora estava precisando ser salvo, né? E aí eles começam o trabalho de resgate. E eles conseguiram. Às 6 horas da manhã, mais ou menos, eu estava fora já. Estava não fora de risco, né? Mas estava já fora lá do local e já sendo levado para o hospital, né? Então, ali, naquele momento, passava ideias de bem que eu podia ter feito mais. Essa foi muito forte ao meu coração,
bem que eu podia ter feito mais. Não. Só eu falava para Deus que se Ele quisesse, com o seu eterno poder, Ele podia me tirar de lá. Mas eu não cheguei a dizer, Senhor, me tira daqui. Não, se o Senhor quiser, o Senhor tira. Se o Senhor não quiser, a gente vai embora. Eu simplesmente entreguei os pontos. Simplesmente eu me coloquei à disposição de Deus para Ele fazer aquilo que Ele bem quisesse. Eu até costumo dizer que hoje eu estou vivo não porque eu pedi, né? Como da primeira vez, eu nasci da minha mãe não porque eu pedi. E agora, a segunda chance de vida, eu também não pedi. Eu continuei vivendo sem pedir. Então hoje eu acredito nisso, que eu vivo dentro da perfeita vontade de Deus nessa terra, porque se eu tivesse pedido, eu poderia até ter dito que Deus tinha aberto uma exceção para que eu vivesse e tal. Tudo bem, mas eu não pedi. Eu tô vivendo porque Ele decidiu que eu vivesse, não que eu pedi. Né? Então foi assim um negócio. Por isso que eu tenho toda a convicção do mundo de que Deus tem hoje tem um plano, e eu estou vivendo um plano de Deus nessa terra. Você assistiu o Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.